E aí? Vamos lá? O que vocês acham? Vamos lá ou não vamos lá? Cara, mais um dia monstruoso. Um dia destruidor. Muitos. A musiquinha, aviso, tiramos. Índice rompeu o topo, perdeu o fundo, rompeu o topo. Dólar perdeu o fundo, dava indício da venda. E cara, aquela mesma mágica fantástica. São as mesmas entradas, cara. Tudo isso aqui que eu metralhei aqui, ó. 0 a 0, 0 a 0, loss, 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 loss. São as mesmas entradas, não muda nada. O que mudou era um range. E o que me chamou a atenção foi não conseguir mais perder esse range, né? E ele fez um bear range, então é um range que é vendedor. Então a ideia era fazer isso aqui. Não, ele faz isso aqui e tá tudo bem. O mercado é assim, ele não é racional. E o que a gente pode fazer agora aqui é monitorar aqui o pêndulo, né? Eu sei que a média de 21 dos 60 minutos está passando mais ou menos aqui. Estou observando a liquidez externa aqui para romper esse topo. Não rompeu, ele fez um topo duplo, tá vendo? Meu stop tá aqui. Isso não é uma call, isso aqui é só o movimento que eu estou fazendo. E essa aqui é a minha melhor operação. Não fiz nenhuma outra operação próxima dessa. Só tomei hoje. Ontem eu fiz um preço médio, consegui sair com menos 5 pontos. Hoje eu estou devendo menos 15. Não, mais. Menos 17. Nesse momento, menos 17. Cara, esse é o jogo. Esse é o jogo. E é um jogo medíocre. E é um jogo que talvez não tenha como ganhar, né? Eu tô tentando de tudo. Mas ele não se desenha assim um movimento legal. Depois de operar o mercado lá fora, cara, eu fiquei meio depressivo até com esse mercado nosso. Infelizmente, cara. É extremamente complexo, violinador e não te entrega muita coisa. Vamos ver como se ele vai romper e vai quebrar a estrutura a longo prazo, porque nos 60 minutos tudo que ele fez foi um pivô falso para venda. Ele acusou um pivô falso para venda e virou comprador. E todo esse tempo que ele permaneceu aqui embaixo é sempre um grande indício, mas ele pode fazer, cara, exatamente o contrário, entendeu? Agora é o primeiro momento, como eu sempre acredito, eu acredito que ele sempre faça um movimento direcional. O índice rompeu o topo, né? Perdeu o fundo, rompeu o topo. Quer dizer, rompeu o topo e perdeu o fundo, né? Então, muito louco, mais louco que sei lá o que, né? O homem na porta do bar. E aí vamos ver aqui, ó, se ele vai dar prosseguimento aqui. Ele quebra a estrutura. E quebrando essa estrutura aqui, ele pode seguir o movimento. E aí ele vai quebrar essa estrutura da liquidez externa. Aí sim, aí nos interessa. Andou a volatilidade, eu segui minha regra, coloquei no 0 a 0, andou 7,5 pontos, a volatilidade estava em 6, puxei pro 0 a 0. E aí agora eu tô deixando o mercado andar, para ver se ele vai andar ou não, né? Basicamente foi isso que a gente fez. Não fiz nada durante esse período aqui, que ele caiu. Não fiz nada aqui, né? Porque eu fiquei esperando exatamente choque BOS, né? Ele quebra a estrutura aqui, ele muda a característica do preço aqui, ele quebra a estrutura aqui, muda a característica do preço aqui. Aqui já demonstrou que estava muito louco. Na sequência ele vai lá no alto, e aí ele quebra a estrutura, e eu fiz uma antecipação aqui, para quebrar a estrutura e tentar pegar um movimento para baixo. E aí ele parou, e entrou no range, e aí aqui search and destroy, né? Ele rompe topo, faz um topo duplo, faz um fundo duplo, rompe o topo, vem até aqui, perde o fundo, né? Então o mercado não é nem maldoso. Olha lá, tá voltando no meu preço, ó. Tá vendo? E aí isso não é bom. Não é bom porque provavelmente ele vai buscar o meu stop. E aí, meu amigo,
Nenhuma operação deu certo hoje. Nada funcionou. Não houve santo que fizesse o meu setup funcionar nisso aqui. Só com choque BOS, porque de cara eu já vi que o setup do Joseph James não ia funcionar hoje. E o choque BOS também não está funcionando. Infelizmente. Está tentando buscar a minha entrada. E aí, várias vezes ele fez isso. Ele busca a entrada, vai pro alto. Mas aí tu, não vou deixar aqui, vou botar aqui. Ele não vai pro alto. Continua caindo. Mas pega o teu stop e volta pro alto. Isso aqui são robôs operando. É difícil de tu conseguir ganhar de um robô que processa várias informações. E aí ele consegue te buscar, ó. Fudeu, ó. A probabilidade dele me buscar aí é enorme. Eu vou sair? Não vou. Porque ele pode virar ao contrário, romper aquele topo, fazer a quebra da estrutura e tocar esse mercado pro alto. Fato é que pode ter sido neste ponto aqui, onde ele foi, um topo triple. E aí ele vai cruzar tudo isso aqui lá embaixo. E aí ele pode fazer o quê? Aquele movimento que a gente está medindo aqui. Para isso, ele vai precisar quebrar, mudar a característica do preço. Aqui ele escapou para quebrar a estrutura. Ele só vai mudar a característica do preço aqui. Entendeu? E aqui ele dá prosseguimento para a quebra da estrutura. Tchau. Então é choque. E aqui a quebra da estrutura. E tô lá indo buscar a minha entradinha bem elegante. Para dizer assim, eu vou lhe fuder a vida de novo. Estamos em processo de limpeza de contas. É isso aí. Tem o jabazinho, o que a gente usa, como é que a gente opera. Não recomendo, cara. Não tá funcionando já há muito tempo. Já parou de funcionar já faz umas 2 semanas. Lá vai ele, ó. Olha que elegante. Oh, gracioso, que só é ele. Só. Agora vamos ver aí, ó. Olha lá. Ele não foi só buscar o meu stop para continuar subindo? Essa é a pergunta que não quero calar. O que vocês acham? Vamos ver como é que tá a minha calculator. 390 e 50, 415. Então esse aqui é o range. É isso aqui que ele está trabalhando aí por agora, né? Dá aquela sincronizada classe. Tá difícil, cara. Tá bem difícil. Já fazem dias que tá extremamente difícil de operar, amigão. Não tá dando margem para nada, tá? Violinando a torta e a direita. É difícil de operar assim, cara. Bem difícil. Tá limpando minha conta, tá limpando o mês, tá me deixando no preju já. Me fudendo a vida. Mas é isso. Fazer o quê? É assim que funcionam os ativos do Brasil. É muito difícil ganhar lá. Atraiu a compra e vendeu. Mas e aí? Tu vai adivinhar topo? Vai adivinhar aquele topo duplo lá? Ele vai lá e volta. Faz isso aqui, ó. Que ele faz demais quando ele escapa da VWAP. Ele vem aqui, faz isso aqui, toma! E aí tu entra na venda aqui, toma! E tu não entra e ele anda. Ele não para de cair agora. Vai usar o range, botar pra dentro. Vendeu, não vendo mais aqui. Não. Eu tentei várias vendas. Eu tentei aqui. Eu tentei aqui. Tentei aqui. Onde mais que eu tentei? Aí tentei comprar, tomei. Tentei vender, tomei. Tentei comprar, tomei. Tá vendo a complexidade do amigão? Difícil, né? Mas ninguém disse que isso aí era fácil. Isso é difícil pra um caralho. Tá lá, ó. Isso aqui é o range do dia. Provável range do dia. Meio-dia 34. Bem provável que isso aqui é o range do dia. Ele
não vai sair daqui. Não vai querer fazer nada que fuja desse range aí. A entrada ali foi justamente para tentar pegar um movimento direcional para aquela história. Topo, só que assim, se a gente voltar aqui, por exemplo, nos 60 minutos, a gente vai descobrir que a média de 21 segue uma balizadora pesada. Olha lá, tá vendo? Tentou cruzar ela, tchau, voltou. Né? Então, a média de 21 está sendo uma balizadora absurda, que não está deixando o dólar subir, né? Vamos ver a VWAP, né? É um bom sinal para vender, né? Vai me dizer, olha só, claro que faltam 25 minutos para fechar esse caralho aqui. Mas, porra, é um bom sinal de venda, né? Essa negação, né? Dos 60 minutos. Só posso vender quando ele mudar a característica do preço, né? E ele só vai mudar a característica do preço desse fio de Kenga, fio de puta. Ele só vai mudar. Aqui ele fez a quebra da estrutura. Para dizer que ele ia pro alto de verdade. Só vai mudar a característica do preço nesse ponto aqui. Ele vai dar prosseguimento a ele lá no alto. Então, por enquanto, eu sigo observando a compra. Né? Estamos dentro de uma liquidez interna, pesada, que está acusando a venda. Essa liquidez está aqui. E a VWAP, cara, a VWAP é a nossa grande parceira nessa história toda. É a que nos dá um movimento muito bom para uma empreitada legal ou para uma possível reversão. Aqui eu acreditei que era uma reversão, mas ele pode ter só buscado o meu preço para agora gerar uma nova liquidez e talvez romper aquele topo lá e quebrar a estrutura. Só tenho que estar de olho agora nesse ponto aqui para fazer uma nova operação. Aqui é onde ele vai mudar a característica do preço e passar a ser vendedor de novo. Aí tudo que ele fez aqui foi um movimento bom. Mas aqui que eu passo a ser vendedor de novo. Mas de novo, né? A gente precisa da união de choque e quebra de estrutura, né? Ele veio aqui, rompeu, lá em cima. Mais um pouquinho. Caiu. Ele tem que vir aqui, perder esse cara, fazer um pullback de respeito. E aí sim, aqui, quebrar a estrutura para a gente fazer a entrada. A gente não vai fazer a entrada nesse ponto aqui. Esse ponto aqui pode ser um pivô falso. Entrada nesse ponto aqui. Ah, Ney, mas tá na mesma linha, pá, não dá pra... Não dá, porque aqui ele pode buscar o teu stop antes de capotar. Pegarem a visão? Essa é a visão. Pais solteiros. Tá vendo? E aí vamos ver, ó. Por enquanto, vou observar o viés da compra aí, principalmente se ele der suporte aí na VWAP. Principalmente se ele fizer um candle absurdo de alta, aí eu vou abrir outra operação de compra. E eu tenho que sair, infelizmente. Necessito sair. Vamos... O que nós vamos fazer? Deixa eu ver. Bom, é isso aí mesmo. Não tem muito o que fazer. E morreu, viu? E a violinada clássica. Libera um movimento. Vai mais baixo ainda. Vai limpar, né? Agora vamos ver esse cara aqui. Aqui de novo, ó. Veio aqui, perdeu aqui. Muda a característica do preço, né? Aqui ele quebra a estrutura. Aqui ele muda a característica do preço. Aqui ele
quebra a estrutura. Foi onde eu apostei, né? Agora ele só vai mudar a característica do preço nesse ponto aqui. E aqui ele continua quebrando a estrutura. Então isso aqui me parece um pivô falso nos 60 minutos, mas pode não ser. Por causa da recusa da compra. Mas eu não posso me atirar na frente do trem, né? A volatilidade está nas tampas, explodindo. Posso me atirar na frente desse trem, deixa eu ver como tá. 6 pontos a volatilidade. Não, é violinada mesmo. É violinada nua e crua. É violinada pra te derrubar mesmo. Entendes? Então é isso. É basicamente isso. Cara, pois é, então. Agora a gente vai esperar. Isso aí é pura manipulação. Isso aqui, ó, é um V-top que os loucos chamam, né? Que o Joseph James chama. V-top. Isso aqui é difícil de operar. É violinada. É graciosidade. E aí, nesse ponto aí, ó, em cima da V-op, ele tá fazendo o quê? Setup que a gente conhece. Uma tentativa de compradores, 2 tentativas, tomar de posição aqui, o stop curto por aqui. Só que ele pode ir lá e te violinar, né? Segurar na VWAP. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aliar o setup de Joseph James aos conceitos de choque BOS. Então, aqui, cara, eu vou desconsiderar esse setup. Não tenho interesse. Vou começar a observar o setup dele quando o cara perder esse cara aqui. Aí, a partir daqui, eu vou observar o setup dele. Aqui, não, cara. Não. Ele sozinho não funciona. Infelizmente. Não funciona. Aqui eu vou observar a compra. Vou tomar a prioridade conceitos de choque BOS. Se ele fizer um candle assim de alta, ou assim, eu vou comprar. Stop bem curto. Stop aqui. Isso não é uma call. Não entendam que seja uma call. Entendeu? Faz aqui, ó. Um candlezinho branquinho fechando aqui assim, ó. Eu vou tomar minha posição aqui. Vou botar meu stop aqui. Vou ficar observando a quebra da estrutura. Dito isso, vou botar um som aí pra nós. O que vocês acham? Vamos? 20 minutinhos de som? Vamos, né? Eles não me grampearam. Então acho que dá pra rodar isso aqui. Cadê? Tiramos a rádio. Tiramos o meu jabazinho. E aqui. Né? Vamos na rede nacional. Game on, game on. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Vou ter que fazer um almocinho aqui rapidinho, alguma coisa para cenar, porque preciso sair. Não podia ir um diet. Vou deixar os avisos aqui, tá? Então, rock. Quebra da estrutura, vai nos dar um bom indício. E aqui a quebra da estrutura, junto de uma confluência de triplé, como diz o francês. Bom, grazie.
Bom, vou ter que sair. E aí, meus amigos, a história é a seguinte, tá? O jogo acontece desta maneira. Choque BOS. Temos esta liquidez externa no tocante da questão desta, exatamente neste ponto aqui, onde ele fez o topo triplo, e este fundinho aqui. Dentro dela está acontecendo a quebra da estrutura, né? Quebrou aqui, quebrou aqui. Se quebrar aqui, vai seguir rumo à mudança da característica do preço, mas por enquanto, meus amigos, apesar de ser um movimento muito legal, eu vou ficar observando por este ponto aqui da liquidez interna, aguardando que ele faça um reteste na VWAP, rompa esse cara aqui, faça um pullback maior, para nós fazermos o quê? Pegarmos a quebra da estrutura dentro dessa liquidez interna para tentar um rompimento daquele topo lá e que chegar neste topo aqui do dia. Sabe por quê? Porque, cara, ele não tá querendo cair. O índice está subindo, ele cai com uma lerdeza absurda. Isso tá me cheirando a, cara, sei lá, um possível reteste de fundo aí, ó. Acabou de retestar o fundo ali. Sei, cara, ele dá indício de venda, mas, cara, toda vez que ele dá um indício de venda claríssimo, ele compra. Então, vou procurar por compra aqui. A não ser que ele mude a característica do preço, aquele ponto ali em que eu estava conversando com vocês. Nesse cara aqui, ó. E é a mesma coisa, né? Ele vai mudar a característica do preço e a gente vai precisar aqui primeiro, né? Ele vem aqui, ele vai lá em cima, ele vem aqui, né? Opa, aqui. Ele muda a característica do preço e eu preciso que ele faça um pullback para depois seguir esse movimento. Então ele vai quebrar a característica do preço aqui e vai quebrar a estrutura para eu fazer uma entrada assim mais segura, que não tem nada de seguro na renda variável, na quebra da estrutura. A gente precisa da união de choque, primeiro choque, e depois a quebra da estrutura. Então, primeiro a mudança da característica do preço, depois a quebra da estrutura. É assim que a gente consegue fazer umas operações mais ou menos seguras. Cara, não que seja aqui, né, o caso. Aqui tá bem difícil, cara. E ele tá dando muito mais acusando a venda do que a compra. Você não sabe quantas vezes eu vi ele fazer isso aqui, ó. Quebrar essa estrutura aqui. Bem pouquinho. Fazer assim, ó. Uau! Em V e romper topo e nunca mais parar. Vocês não estão entendendo a quantidade de vezes que eu vi isso acontecer. Muito mais do que dá prosseguimento para venda. Mas tem um porém. Tudo isso está atrelado a você entrar na operação ou não. Se você entrar nessa operação aqui vendido, pode ter certeza que ele vai, cara, ele vai parar nesse ponto aí onde ele está, exatamente. Tu vai entrar vendido aí, vai vender aqui, ó, exatamente aqui, ó. A quebra da estrutura para ele seguir o movimento aqui, ó. Tu vai vender aqui, ele vai fazer uau! Mas aí tu não vende. Aí tu fala, não, eu vou esperar. Aí ele faz assim, ó. Pá. Uau! E não para mais. Tem o fator de ser um operador ativo nisso ou não. Se você estiver ativo nesta operação, provavelmente ela não vai fazer. Vai primeiro buscar o teu stop para depois fazer. Porque eu já entendi que esse troço, se não tiver volume financeiro agregado ao movimento, ele vai buscar o teu stop, ele vai buscar o stop de todo mundo, ele vai passar onde tiver o stop de todo mundo, se não tiver volume financeiro. Se tiver volume financeiro, a máquina não vai ter o poder de chegar naquele ponto teu ali. Ela vai perder os calção, porque não vai conseguir segurar, né? Mas se não tiver volume financeiro, mas ela dá-lhe um espirro e vai exatamente ali onde tu tá, como ela fez aqui durante todo o dia de ontem e de hoje, né? Aqui, lá, exatamente, ó, tum, pá, né? Vendi, né? Aí aqui eu comprei, né?
Ou vendi? Comprei, tomei. Vendi, tomei, né? Então, tum. Né? Aí comprei. Tum. Aí vendi. Tum. Aí comprei. Tum. Tá vendo? Difícil. Complicated. Ele é a Avril Lavigne. Why I got it so complicated. See you later. E aqui tá só induzindo. Ó. Vem, dá uma olhada, a gente fez. Um V-top, cara. Isso aqui é demais, né? Isso aqui é demais. Vem comigo. Vamos vender. Daí tu decide, tá, agora você é vendedor. Toma. Então tá aí, tomamos 17 pontos hoje. 5 pontos ontem. Estamos aí em 23 pontos, confere. 22 pontos. Pô, tá excelente, hein? Tá excelente, rumando a quebra de conta. Então, eu achei que o terceiro ano seria o ano da redenção, né? Não. Não vai ser. Não vai ser. Vai ser mais um ano de derrota, assim, que tá se rumando. Porque ano passado, cara, a partir de setembro até quase o final de janeiro, cara, eu tive lucro o tempo todo. Fiz chover na história. Os 3 últimos dias de janeiro me causaram um prejuízo dos 4 meses anteriores. 3 últimos dias de janeiro. Tudo bem, eu tava trabalhando também, tava fazendo via celular, mas eu tava muito confiante. E os últimos 3 dias alavanquei, cheguei a operar 10 contratos, fiquei furioso com o negócio. E ele me limpou. Ele limpou todo o meu lucro de 4 meses. Quase 4 meses. Foi impressionante. Não, 4 meses. 4 meses. Foram 4 meses de limpeza. Assim, fulminante, assim, fulminante. Metade de setembro começou a dar muito certo, nunca mais parou. Lá no final de janeiro, aí passou-lhe o facão no tio, mas limpou o tio em 3 dias. Acabou, dizimou a conta. Limpou tudo. E aí eu comecei 2025 fudido. E tava indo bem. Tava indo super bem. E tá aqui, ó. Vendedor, vem! Vem que nós é vendedor! Atenção, AVOAP. Muita atenção, AVOAP. Se é para ter atenção a algum indicador, esse aqui é o indicador. Muita atenção a ela. Muita. Tá bom, pessoal? Vou encerrando por aqui. Mais um dia difícil. Amanhã pode ser pior ainda. Tô prestes a quebrar a conta. E não sei nem se eu vou conseguir chegar até o final do ano. Mas é isso aí. Tá aí, ó. Entregando a venda. Fazendo um movimento lindo de limpeza, de asepsia. Me cheira a falcatrua. Me cheira a V-Bottom. Entendeu? V-Bottom. V-Bottom é a mesma coisa que o V-Top. Igualzinho o V-Top. V-Top. Chegar aqui vai fazer um V-Bottom. E rapa. Vou tentar pegar esse movimento hoje, mas não sei. Se eu vou fazer mais coisa não, cara. Já queimei todas as fichas que eu tinha de ontem e de hoje. Estraguei todo mês e não tô vendo perspectiva nenhuma de... Cara, talvez retestando esse fundo, talvez dê pra apostar aí num comeback. Só que retestando o fundo, ele pode fazer o pivô falso da quebra da estrutura ou continuar a queda, né? Então, se a gente pode citar um dia de complexidade, um dia de limpeza de contas, hoje é um dia deles. Eu acho que já é o terceiro ou quarto no mês, se eu não me engano, é o quarto. Ele já tá quebrando as estatísticas que eu observava. Ele tá fazendo um negócio totalmente fora de qualquer padrão. Mas é isso aí, ele tá sempre aí para surpreender a galera. Ó, mudança da característica do preço, ó, que ele passa a ser vendedor, que ele vira esse jogo. E eu vou ter que sair, pessoal, infelizmente. Então talvez eu não consiga pegar aí o movimento fatídico de hoje. Queria que fizesse antes de eu sair, eu tenho 5 minutos para sair. Só dá um sinal, faz um candle fechando
acima da média de 21, de 21, da VWAP. Isso aí já vai me dar um grande indício de que é uma violinada. Então caiu mais, né? Quebrou a estrutura. Eu tô de olho nesse cara aqui, ó. Para depois ter o quê? Quebra da estrutura. Em cima da VWAP. Por isso que eu gosto de testar a VWAP, tá bom? Muito obrigado. Se alguém gostou dessa bosta aqui, eu não gostei. Não gostei, mas curti. Então, se alguém gostou, se interessou, curte aí. Pelo menos teve show, hein? Tchau. Fui nessa.